Estamos iniciando nesse momento mais um informativo do município de Novo Tiradentes, através das redes sociais, do canal do YouTube e também através da Universal FM 102.9. Neste informativo hoje contamos com a participação do prefeito Luiz Carlos Benedetti, prefeito Caio, trazendo importantes informações à comunidade. Prefeito que nesta semana esteve em Porto Alegre, na capital do estado, recebendo novas aquisições para o município, entre as quais uma escavadeira hidráulica e também uma caminhonete Spin, um novo veículo que vem para o município. O prefeito estará falando destas conquistas e também do trabalho da administração municipal, da gestão pública, que segue tentando sempre fazer o melhor pela comunidade. Minha saudação para o Evaldo, minha saudação para a Cláudia, minha saudação para a nossa comunidade Novo Tiradentes, para todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Universal 102.9, né? Uma semana corrida novamente, importante para o nosso município, né? Várias notícias boas, né, que vêm ocorrendo. A gente falou num programa anterior da importância de a gente ter recursos na saúde, né? E essa semana a gente teve pagamento de mais 2 emendas, né? Então a gente faz essa notícia importante, né? Pagou a emenda do Dirceu Francisco, que é para custeio de 100 mil, e do Marcon, que também é custeio também para a saúde. Então se pagou 200 mil das emendas que são impositivas. Isso a gente sempre deixar claro, né, de que as emendas impositivas são obrigadas a ser pagas. Claro que tem que passar um burocrático e às vezes não ocorre no tempo que a gente gostaria, mas essas 2 já foram pagas. Nós temos ainda mais 3 emendas pendentes de pagamento na área da saúde. Uma que é do PAIN, que nós temos que passar por uma questão técnica ainda. Eu já expliquei isso, que acabou que a gente não conseguiu aprovar a proposta e agora vai reabrir de novo para a gente cadastrar ela e aí depois se paga. Então isso vai ocorrer só depois do período eleitoral, né? Por causa do período eleitoral. Temos mais 2 no estado, uma da Silvana e uma do Adãozinho, que aí depende do estado. Está lá, nós fizemos a nossa parte, né? Porém, depende do estado andar com esses processos, fazer essa aprovação técnica, né? Para depois a gente poder receber. Então também devem ficar mais para o final do ano, né? Mas são recursos que estão garantidos, não é? São assim, R$500 mil ainda de reais em 3 emendas aí para poder entrar para os cofres públicos do município, poder ser usado aqui para a nossa população. Mas é importante a gente ir recebendo, ela está garantido, e ter esse conforto, né, de que a lei nos garante isso e que isso vai nos ajudar a nossa população, né? Então a gente trabalha muito forte para que isso ocorra, né? Quando é impositivo a gente fica nessa tranquilidade, como ainda temos mais 2 emendas, que é uma do deputado Covatti Filho, de R$500 mil, que é para o ginásio aqui, que é transferência especial, e mais uma do Pompeu de Massa, de 370, também transferência especial, que daí é para a saúde também, mas é através de transferência especial, que também estão aguardando o pagamento, né? Então tem mais essas 2 aí para ser paga, né? E que vai ocorrer. São transferência especial, ela é depois das da saúde, né? Então tem um critério para pagar, primeiro paga as da saúde, depois essas outras, né? Mas que está garantida, todas elas na mesma situação. E aí a gente volta a falar, sempre reforçar, né? Da gente ficar atento desses parlamentares que nos ajudam, que nos colocam o recurso aqui. Isso faz toda a diferença, nós poder fazer esse trabalho que a gente vem fazendo junto com a nossa equipe aqui para a nossa população. Esse resultado não é para mim, não é para o meu vice, não é para os vereadores, não é para os secretários, é para a nossa comunidade. E para isso a gente precisa desses parlamentares que nos ajudem. Então eu friso muito, tenho falado muito em gratidão, pessoal. Só tem que ser grato, a gente tem que ser grato nessa vida. E a gente tem procurado ser grato com todos, né, e ser justo, né, de falar o nome de cada um aqui, o montante que cada um traz, independente de qual partido que for. Eu vou falar de todos, quando vier, eu vou trazer essa informação, porque é justo que a gente faça isso, é correto, e também porque a população possa depois se sentir confortável de sabendo de todas as informações verdadeiras, de tomar a melhor decisão, de ser grato com aqueles que nos ajudam, para saber lá na frente, fazer a escolha para depois a gente ter caminhos abertos para depois poder retornar e pedir recurso. Mas isso nos ajuda muito. Então entrou mais esses 2 recursos nessa semana.
Entrou mais um recurso para um escalificador, que é da consulta popular, esse, né? Pagou. A gente com a contrapartida do município vai ficar aí perto de 150 mil investido no escalificador para ajudar lá nossos agricultores. A gente sabe que a compactação do solo tem, com esse tempo, com o clima, tudo vai compactando demais, né? E é uma alternativa a descompactar. Então a gente, junto com a equipe, junto com o secretário e o vice, a gente decidiu de comprar, atender esse pedido, essa demanda dos agricultores. E esse recurso está na conta agora, né? A gente tem que licitar. E aí, justamente agora a gente tem que se deter a esses prazos, desse período eleitoral. Tem alguma coisa que a gente pode fazer, a gente vai sentar com o jurídico para ver o que é permitido do que está agora e o que não é permitido. Então a gente vai avaliar isso com calma, né? Que eu falei no programa passado que tinha pagado a emenda do RAINS, que é para um veículo. A gente vai estudar isso, mas a princípio é só para depois do período eleitoral, por mais que está na conta do município. Mas se havia um entendimento diferente, como é uma eleição a nível estadual e federal, e o recurso já está na conta do município, tem alguns entendimentos diferentes nesses casos. Então a gente vai avaliar isso com o jurídico, né, para ver a viabilidade jurídica disso, né, se há um entendimento realmente pacífico de que poderia ser feito. Senão a gente aguarda lá para depois do período eleitoral fazer essas aquisições, ou anda com o processo, né? Anda com esse processo aí para depois a gente conseguir fazer essas aquisições. Mas que todas elas estão garantidas. Tivemos também pagamento de recursos para a questão animal, né? A gente está atento a todos os editais aqui, a todos. Onde tiver uma possibilidade de recurso, a gente vai atrás, a gente luta muito forte, né, para que isso ocorra. A gente conseguiu agora a questão dos animais, conseguiu para a questão da mulher, valores pequeno, mas tudo que vem a somar, vem ajudar, e aí, como disse, quando tiver uma possibilidade, a gente incrementar um recurso que vai poder beneficiar os anseios da nossa comunidade, a gente vai e busca e luta muito mesmo com a nossa equipe, para que isso ocorra. E isso vai vir nos ajudar, então entrou mais esses recursos aí também. Também nessa semana, nessa viagem a Porto Alegre, a gente foi buscar um veículo, né? E a gente quer agradecer aqui de coração o deputado Dirceu, o deputado Busato, né? Que foram quem nos auxiliaram nesse caminho aí. E aí já aproveito para trazer um esclarecimento, vi postagem da vereadora aí que me passaram que não são verdadeiros, não passou por bancada de partido nenhum, né? Passou por esses parlamentares, passou por um edital que a gente participou e fez um trabalho muito grande, né? Com toda a nossa equipe, né? A gente teve que criar fundo, passou por todos os vereadores no momento que a gente criou um fundo, porque era uma questão do edital, a gente teve que correr contra o tempo para isso. Criou-se um fundo, criamos CNPJ, tivemos que atender o edital para poder fazer com que a gente fosse selecionado. Foram só 52 municípios que foram contemplados e a gente precisava somar ponto para poder ser classificado. A gente conseguiu fazer isso num trabalho muito grande junto com a nossa equipe, num esforço muito grande e com auxílio, né, o apoio, as informação, as orientação lá dos deputados, né, que estavam presentes e nos atentaram a quantas datas, né, justamente porque a gente pudesse ter esse tempo hábil, né. A gente conhece pessoalmente o diretor desse programa, né, esse é um programa muito bom, né, muito bom mesmo, para atender os portadores de necessidades especiais, os autistas, esse cara vai ficar aí na saúde, educação, assistência social, vai oscilar em 3 secretarias pela importância dele, para poder atender essas pessoas que precisam, né? E esse programa a gente é amigo pessoal do Robinho, que é o mentor desse programa, né? Por conhecer, ele trabalhou em município, trabalha lá no estado hoje e sabe da importância de poder atender essas pessoas, sabe das necessidades deles. A gente, às vezes, na correria do dia a dia, passa despercebido de quanto uma coisa, às vezes, simples muda toda a vida de uma pessoa que tem
essas necessidades. Então a gente estava preocupado com isso, então os vereadores contribuíram sim, quando a gente mandou a lei lá para criar o fundo, né, tinha que criar CNPJ para poder participar disso, né, e foi dessa forma que ocorreu, né, junto com a nossa equipe técnica aqui, a gente conseguiu aprovar isso. Então essa é a verdade, né, a gente vai sempre usar da verdade aqui, da transparência, e não é justo que outros se apropriem de coisas que não fizeram. Não é justo, a gente não vai concordar com isso, não vai compactuar com isso, e pela justiça a gente tem que trazer essas informações, que esse veículo é uma aquisição que foi feita através de um edital do governo do estado e que a gente, para participar dele, precisou percorrer um caminho longo. A gente teve por várias vezes junto à Secretaria de Justiça e Cidadania para poder fazer com que a gente pudesse estar apto, né, e fosse selecionado. Então, a equipe toda aí do deputado, né, o Neil, que o Alcione aqui também nos auxiliou bastante com fazer essa ponta aí de informação. A gente está longe, às vezes não consegue ter todas as informações e sabem do que foi feito, né? A nossa equipe sabe o trabalho árduo que foi para chegar no dia dessa semana, né? Na quinta-feira, né? A gente poder receber esse veículo lá. Então, essa é a história verdadeira, né, o que aconteceu dos fatos, né, e que então fica esse registro, né, e nossa gratidão mais uma vez aos deputados, né, que nos ajudaram, agradecer ao governo do estado também, né, pelo edital, né, a gente se olhou, leu, viu como é que funcionava e hoje fomos contemplados, né, com esse veículo, vai nos ajudar muito. Então, nossa gratidão e que a gente possa sempre usar esse espaço aqui para trazer o nome, as informações de quem realmente ajudou, quem realmente fez o quê. A gente sempre tem um carinho muito especial por todos os vereadores. A gente não teria conseguido se não tivesse aprovado o projeto de lei lá, quando a gente encaminhou às pressas um projeto de lei para poder criar esse fundo e criar o CNPJ. Senão a gente não teria conseguido. Mas isso é um trabalho dos 9 e o restante ficou aqui na questão técnica e como eu relatei os fatos para vocês. Então é importante se dizer isso. Mais uma ajuda aí que a gente teve dos deputados Dirceu e Busato. Também, né, nessa semana aí, novamente numa máquina, o deputado Dirceu e Busato nos auxiliaram aí com uma máquina, uma escavadeira hidráulica. A gente foi lá, recebeu, deve chegar nos próximos dias aqui a máquina no município, né, e tem vai demorar um pouquinho aí com a empresa, né, que vai fazer a entrega, mas que está aí a máquina já, tudo certinho, a gente foi contemplado, agradecer, isso vai nos ajudar muito, sabe, da importância disso para a nossa agricultura, para todo mundo, né, todo mundo das estradas, não precisa fazer com que a nossa economia gire lá através da agricultura. Então isso ajuda todo mundo aqui na cidade mesmo, quando tiver que fazer uma rua, quando tiver que fazer uma coisa. Essa máquina vai vir a nos ajudar. Nós temos uma escavadeira que já está bastante antiga, então a ideia é trocar ela, de hora que mais para o final do ano fazer essa substituição, né? Então vem uma, sai outra, até pelo desgaste, ela já prestou um serviço muito grande, então a gente tem esse pensamento. Então essa máquina nova vai nos ajudar muito. A gente tem sofrido alguns dias aí, até justamente para uma semana, 2, 3, sem a máquina, porque estraga muito, dá muito custo de manutenção e o serviço não flui do jeito que a gente gostaria que fluísse, né? Então, para isso, essa máquina chega num momento muito importante, muito interessante para nos ajudar. A gente também teve mais uma máquina, porém essa imperou numa questão, num entrave burocrático do governo federal. Ganhamos uma patrola, inclusive fizemos entrega técnica, tudo está lá, a nota, tudo está lá. Tem quase 300 máquinas no parque, na superintendência em Porto Alegre. E a gente ganhou do Covatinho uma patrola, porém nós estamos no impasse agora se ele vai poder se entregar nesse período ou não. A entrega técnica houve, mas eu acredito que vai ficar só para depois do período eleitoral, mas ela está garantida, está ali a máquina. Até foi uma demanda de toda a região, vários municípios têm máquina para tirar lá, e por causa desse burocrático que a gente não sabe explicar direito, tem várias conversas aí que circulam nessa informação, então a gente não sabe precisar, mas que
deixou de ser entregue, né, mas que está garantido para o município mais uma máquina aí, através do Covatinho Filho. Então nós vamos ter uma escavadeira do Busato e uma patrola do Covatinho aí para o nosso município aí, que está garantido para a nossa população. Então a gente quer agradecer a eles de coração, né, por mais essa ajuda. Eles são parlamentares que têm nos ajudado muito, né, e isso vai nos ajudar muito. São valores expressivos, né, são máquinas que custam bastante dinheiro, né. É caro o município poder adquirir isso com recurso próprio. Então fica nosso registro de gratidão para com eles, né, e a gente vai poder ir fazendo isso ao longo, né, do tempo, né, prestando serviço com essas máquinas aí, com o auxílio deles aí. Então, nossa gratidão. O pessoal possa sempre reconhecer isso. A gente foi contemplado mais uma vez também. A gente vai trazer mais informação sobre o cascalho, né? A gente tem um convênio de cascalho aí para que venha as máquinas do estado. A gente vai trazer informação nos próximos informativos. Também a ajuda aí do Busato, do Dirceu. A gente conseguiu um convênio aí, vai poder executar mais isso. Então, essa gratidão, que a gente possa sempre lembrar desses parlamentares, de todos que nos ajudam, e reconhecer isso no momento certo, que a gente possa fazer isso. E a gente continua incansavelmente, junto com o nosso vice, com os nossos secretários, com a nossa equipe, né, nossa gratidão, porque passa no anonimato, né, mas eles fazem um trabalho fundamental para que a gente consiga fazer esses convênios, fazer o melhor para a nossa população. Também com os vereadores, também, que a hora que aprovar as leis, a hora que nos dá o suporte, né, a gente agradece a eles também, principalmente a nossa comunidade, que é quem merece todos os nossos esforços. Essa gratidão, que Deus possa abençoar a todos, um bom final de semana a todos, e continuamos nessa caminhada pelo bem do nosso município. Agradecemos a participação do prefeito Luiz Carlos Benedetti, prefeito Caio, aqui em nosso informativo, e voltamos na próxima semana com mais informações da administração municipal de Novo Tiradentes. Até o próximo informativo.